Deus colocou uma palavra no meu coração sobre o Espírito Santo e as suas ações. Eu queria colocar o Espírito Santo e seus atributos, mas ficaria, pastor Márcio, bem longo, um estudo sistematizado. Então, coloquei alguns itens para que possamos, nessa noite, pensar e estudar um pouco sobre o Espírito Santo, quem ele é. Se nós fôssemos estudar propriamente, Eugênio, a despeito do Espírito Santo, começaríamos lá pelo estudo sistematizado da Trindade, que, aliás, acredito eu, ser um bom estudo para que nós possamos aprender aqui. A Trindade, seus atributos, seria muito interessante. Mas vamos ficar com um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que nós possamos aprender um pouco mais. Eu gostaria que os irmãos que têm a vontade, o desejo de estudar a palavra de Deus com um pouco mais de profundidade, procurassem o nosso seminário, o Seminário Pentecostal de Goiás. Temos os cursos, nossos cursos de teologia, temos nossos cursos de obreiros, quem tem o desejo de fazer o curso de diácono, diaconisa, de presbíteros, o curso é aberto, você pode começar a fazer. Consagração é outra coisa, né? Mas o curso você pode fazer. Então procure o nosso seminário, é aqui de frente, e os irmãos podem nos procurar para que possa aprender. Eu sempre gosto, quando eu vou ministrar, indicar algumas obras, né? Inclusive eu as uso quando eu vou escrever qualquer material que a gente vai utilizar para que nós possamos aprender. E para esse estudo de hoje, eu não trouxe porque, pastor Fernando, os livros de teologia sistemática que eu gosto de estudar, eles são compêndios com bastante páginas, acima de 500 páginas, então não fazia razão eu trazer tantos. Mas eu utilizei, por exemplo, a teologia sistemática de Franklin Ferreira, que é uma teologia muito boa, de Stanley Orton, que é uma das teologias mais antigas que temos, de Wayne Grudem também, muito bom, e também o livro Mistério do Espírito Santo, que é do Sproul, um escritor muito renomado e que tem uma teologia bem baseada naquilo que acreditamos. E também, evidentemente, como base de toda a teologia assembleiana, a teologia sistemática de Antônio Gilberto, que é um dos escritores nossos, brasileiros, e que escreve com a temática e a teologia pentecostal, que é da Assembleia de Deus, que é pela qual a gente não pode fugir. Por mais que você estude alguma teologia sistemática desses escritores renomados, há que se ter um cuidado para que você não pegue uma literatura reformada ou uma literatura que não coaduna, ou não condiz, ou não está alinhada, ou não ensina, Léo Dias, aquilo que nós acreditamos como igreja evangélica, Assembleia de Deus, pentecostal, não é, pastor? Então é nesse sentido. Mas vamos ler um texto bíblico que será a base daquilo que nós vamos meditar nesse dia. Está no Evangelho que escreve o apóstolo João, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos, a partir do versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 16. Amém? Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse texto, se você for lê-lo, todo, e aí eu aconselho sempre quando nós estivermos citando algum texto bíblico, é bom que depois você pegue em casa. Eu ministrei esse final de semana na Elavim, lá em Minas Gerais, e eu disse que nós temos que ser como seres ruminantes, né, pastor José? Seres ruminantes, eles comem durante o dia, mas à noite eles regurgitam aquele alimento e vai tirar deles os nutrientes, né, que
daquela alimentação. E quando nós aprendemos alguma palavra aqui o tempo é muito pouco, nós apenas passamos por uma introdução da profundidade que é a Bíblia. Então é interessante quando você pegar o texto bíblico, leia na sua casa. Aqui esse texto ele é muito enfático, e aqui, na realidade, quando Jesus está dizendo essas palavras, ele está se referindo, ele está colocando para os seus apóstolos a introdução daquilo que mais tarde seria a descida do Espírito Santo, que está expressa, e que o relato bíblico do acontecimento lá em Atos no capítulo 2. E aqui, quando ele está mencionando essas palavras, ele está exatamente colocando para os seus discípulos aquilo que vai ser citado, ou será citado, se nós contarmos a partir do capítulo 14, no capítulo 20 do próprio Evangelho de João, no capítulo 20 e 22, onde ele diz, ele reuniu os seus discípulos, já havia ressuscitado, e diz para os seus discípulos: olha, eu quero dizer para vocês que vocês receberão o Espírito Santo. E ele fala isso de uma forma para denodar, ou para indicar, ou para levar ao entendimento dos apóstolos aquilo que aconteceu lá na criação do homem, do qual eu já até citei aqui em algumas passagens. A palavra de Deus diz que Jesus, após ressuscitado, reúne os seus discípulos em um determinado ambiente e assopra sobre eles. Mais tarde nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ele assopra sobre os seus discípulos. Esse ato de assoprar de Jesus, ele está repetindo uma ação. Eu sempre falo nas minhas ministrações aqui, que a palavra de Deus, ela é conectada. Não existe nada que você leia na Bíblia que não tenha uma conexão com toda ela. E no capítulo 20 e versículo 22 do Evangelho de João, a Bíblia é enfática quando Jesus reuniu os seus discípulos. Ele repete um ato lá de Gênesis 2:7, quando Deus, é criado o homem. Então a própria Trindade, nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade, a própria Trindade, ali naquele evento da criação do homem, a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Deus assoprou sobre o homem. Esse ato de assoprar sobre o homem, ou sobre aquele boneco de barro, ou sobre aquela criatura que ele fez, através da própria essência da terra, a Bíblia diz que ao assoprar sobre ele, e ali o termo assoprar, no hebraico seria nefesh, ou seja, dar ao homem, ou trazer o homem à existência, dando ele o fôlego de vida. Ao assoprar sobre ele, naquele momento não é dado ao homem o Espírito Santo de Deus, dá a ele o fôlego de vida, traz o homem à existência. A Bíblia diz que ele se torna uma alma vivente, ou seja, ele se tornou um ser dotado de inteligência, de capacidade, né? Para aqueles que são psicólogos, psicanalistas que estão aqui, quando se estuda na psicologia, a alma é o psique, é onde reside as nossas emoções. Então o homem foi dotado disso, de inteligência e capacidade. Mas o nosso assunto aqui é o Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece aqui em João, no capítulo 20 e 22, o ato de Jesus, que estava na criação, aí é o segredo da Trindade, o ato de Jesus sobre os seus discípulos elenca a mesma ação, só que desta vez não é dado ao homem o fôlego da vida, até porque ele já tinha. Mas faltava no homem o entendimento, a capacidade de se relacionar-se com Deus através do Espírito. Se nós olharmos para a Bíblia lá em Hebreus, nós vamos entender perfeitamente isso aqui, através do Espírito Santo, porque quem comunica conosco, Deus se comunica conosco através da sua palavra. O escritor aos Hebreus diz assim, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Olha que interessante isso, olha que nós temos que raciocinar a respeito disso, Lucas. Nós temos que pensar, a palavra diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, Felipe, que penetra onde? Na divisão da alma e do espírito. Faz uma separação das emoções e do espírito.
Porque a Bíblia diz, e todo o contexto bíblico nos ensina, que o homem é tricotômico. Na teologia, na Bíblia não tem essa palavra tricotomia. Mas a Bíblia ou a teologia estuda como tricotomia, ou seja, o homem tem espírito, alma e corpo. O corpo é a matéria, essa que a gente enxerga, que a gente vê, que a gente manifesta as nossas emoções. A alma é onde reside o que eu já disse, é o psique, é as nossas emoções, onde elas acontecem. Já o Espírito é o que se comunica com Deus. Então a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus, ela faz essa divisão, ela separa a alma e o Espírito, porque ele tira a razão da emoção para que haja uma comunicação com Deus. E quando lá em João 20, 22, e Jesus assopra sobre os seus discípulos, ele não está mais dizendo para aqueles homens que eles deveriam ter fôlego de vida. Eles não estavam dizendo para aqueles homens que eles deveriam andar segundo a matéria que eles foram criados, segundo o próprio entendimento deles. Mas ele diz, e aqui o termo não é mais nefesh, lá do hebraico, o termo aqui agora é pneuma, que é estudado na teologia como pneumatologia, que é o estudo do espírito. Pneuma é espírito. Se nós formos olhar para o significado nosso aqui, que nós adaptamos, que a língua portuguesa é sempre adaptada, né? O que é um pneu? Todo mundo sabe o que é um pneu, não é? É um compartimento cheio de ar. Então pneuma é ar, é vento, né? É vento. Por isso que a Bíblia fala, por isso que nós estudamos a pneumatologia, o espírito, é o vento. Você não pode tocar, você não pode ver. E aí Jesus fala para os seus discípulos, a partir de agora, vocês não poderão mais, aí por isso que esse texto que eu li, ele traz essa ideia, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conhecereis, pois habita convosco e estará em vocês. Jesus estava se referindo a exatamente esse momento, lá de João 20, 22, em que ele assopraria sobre os seus discípulos. E agora não é mais um ser vivente, agora ele diz, recebei o Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava transferindo, de certa forma, para aqueles homens, o conhecimento, eles estariam recebendo, dentro deles mesmos, o Espírito Santo de Deus, que faria com que, a partir daquele momento, eles pudessem ter o discernimento do Evangelho, das boas novas, para que eles fossem pregados a todo mundo. Aí depois, mais tarde, vem a descida do Espírito Santo. Aquele momento eles recebem da parte de Deus o discernimento, depois vem a descida do Espírito Santo. Mas enfim, essa parte introdutória, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos e nós vemos explicitamente ou implicitamente ou intrinsecamente a ideia de um Deus trino. Não existe na Bíblia Sagrada, você não vai encontrar a palavra trindade. Não existe lá na Bíblia a palavra trindade. Esse contexto, ele foi forjado, ele foi formulado ao longo da história. Os primeiros rudimentos dessa palavra trindade, e aí eu vou falar por que ela surgiu daqui a pouco, ela surgiu lá no século II, através de um homem chamado Teófilo de Antioquia, onde começou os primeiros rudimentos. Depois, mais tarde, já no século III, foi o termo latim, trinitas, que também deu essa ideia através de Tertuliano, que já foi um pouco mais tarde, 200 anos depois de Cristo. E depois, mais ao final, tem uma longa história, eu só vou já para o final, foi no concílio de Constantinopla, já em 381, quase 400 depois de Cristo, que realmente foi forjada a palavra para o entendimento das pessoas, que Deus, o Deus que nós servimos era um Deus triúnico. Agora, qual que era o objetivo principal de conhecer um Deus que se manifesta de três formas, de três maneiras? Qual que era o objetivo principal? Primeiro, porque naquela época existia a adoração, o politeísmo, a adoração a vários deuses. Se o povo de Israel, o seu próprio Jesus, que aqui nós estamos falando de um período pós-Cristo, depois de Cristo, 400 anos depois de Cristo, quando começa-se, inclusive lá no concílio de Constantinopla, eles quiseram reunir-se para que pudesse divergir daqueles que
alegavam que os cristãos também eram politeístas, ou pelo menos adorava a 3 deuses, considerando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles criam esta palavra para explicar para o povo que, na verdade, o Deus que nós servimos é um único Deus que manifesta-se em 3 pessoas. E o objetivo principal, primeiro, era para defender o monoteísmo bíblico, ou seja, um só Deus. O segundo ponto, que era importante defender a Trindade, afirmar a divindade de Cristo, porque eles não acreditavam que Jesus era o enviado de Deus ou o Cristo, era um grande profeta que fez milagres e etc., mas eles não acreditavam nisso. Então precisava explicar para a geração daquela época que Jesus era o próprio Deus encarnado. Terceiro, quarto, responder às heresias que foram criadas naquela época a despeito da própria manifestação do Espírito Santo de Atos 2, que os apóstolos consideravam o próprio Deus, cumprindo a promessa aqui desse texto, em que Jesus disse: olha, eu vou subir, eu estou indo embora, mas eu vou rogar ao Pai, ao Deus Pai, que mande alguém para que estejam com vocês em todo o tempo. E por último, qual que era a ideia? Sistematizar, ou seja, organizar a revelação bíblica a despeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na realidade, quando alguém te perguntar sobre a Trindade, não tem lá. E a Trindade, ela formou uma doutrina? Também não. A palavra Trindade, ou o conceito Trindade, ou o estudo da Trindade, ela veio, na verdade, organizar a doutrina que já havia sido colocada. Então, ela não tem o objetivo de criar uma doutrina bíblica. Bom, de forma que nós entendemos o seguinte: a formulação dessa doutrina bíblica, ou da Trindade, ela cria os elementos essenciais. Qual é? Deus, Deus em sua unidade, ele tem uma essência. E qual que é a essência dele? Ser Deus. Segundo, a distinção de pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, a igualdade de grandeza. É um único. Ninguém se compara a Deus. Quem pode se comparar a Deus? Ninguém se compara a Deus. Segundo, a distinção funcional. Aí tem uma parte da teologia que a gente estuda nela, eu estou citando muito isso porque é importante citar, que é a questão da economia da salvação. Chama isso mesmo na teologia. E o que significa isso aqui? Deus enviou o Filho e o Espírito Santo. Mas quando Deus envia o Filho, qual é o texto que demonstra isso para nós? Porque Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho. Aí no texto de João capítulo 14, que nós lemos, Jesus, ao subir ao céu, o que ele faz? Eu vou rogar ao Pai. Aí ele está falando como filho, ele ainda não está falando aqui como Deus, mas ele está falando como filho. Eu vou rogar para que ele se envie também novamente como Espírito Santo, que ele vai ser o Consolador, ou seja, ele vai permanecer entre nós, ele vai estar entre nós, mas agora não na forma palpável, na forma visual, na forma concreta, na forma tocável. Ele virá de forma espiritual, mas ele vai habitar entre nós. Você pode sentir a presença do Espírito Santo e ouvir. Olha só, lá em Atos no capítulo 2, a Bíblia diz que o povo estava reunido em Jerusalém, até porque era um mandamento que o próprio Jesus havia dado, e ele diz: olha, vocês não podem sair de Jerusalém de maneira nenhuma, no capítulo 1, versículo 8, né? Vocês não podem sair de Jerusalém de maneira nenhuma, até que se cumpra o momento em que o Espírito Santo vai descer sobre vós. Vocês não podem sair de lá. Aí a Bíblia diz que eles estavam reunidos, de repente veio do céu não, gente, um som. Veio um som. Eu sempre gosto de falar, pastor Fernando, nós temos que ler a Bíblia, né? Porque a gente fica só no som, só no vento, pensa que é um vento. Olha só, capítulo 2 e o versículo de número 2. Põe aí. Capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu como de um vento.
Veio um som, eles puderam ouvir. A gente pensa que passa um ventinho, o cabelinho chega a balançar, né? Mas não é. Veio um som, como de um vento, veemente, assim, constante, de ímpeto. Por que de ímpeto? Porque ninguém estava esperando. De ímpeto. E naquele momento, aquele som, não o vento, encheu toda aquela casa. O Espírito Santo já estava falando através daquele som. Irmãos, isso é tão maravilhoso, por isso que eu falo, a gente sente, se você vem na igreja e sai daqui do jeito que você entrou, é porque você não ouviu a voz do Espírito Santo. Amém, gente? Jesus não vai fazer você concentrar e ouvir a voz dele. Não vai. Jesus não vai, Adriano, falar assim: Adriano, você senta nessa cadeira e eu escuta. Não. É você que deve se dispor a vir para a casa de Deus, não ficar observando quem entra, quem sai, ou você mesmo saindo e entrando toda hora, ou ficar se apegando. Tem gente que perde muita oportunidade de ouvir o que Deus está falando com ele, se preocupando com o que o pregador está falando, isso ou aquilo outro. Você tem que ouvir o pregador falar, evidentemente, mas às vezes as pessoas criticam tanto e perdem a palavra que está sendo ministrada. Criticam tanto uma situação e perdem a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele fala em todo o tempo no nosso coração. A gente não escuta porque não quer. Amém, gente? Não escuta porque não quer. Aquele momento em que o Espírito Santo de Deus se manifesta no meio do povo, era a expressão real e física, embora não palpável, porque as pessoas podiam ouvir. Veja, no Antigo Testamento, nós encontramos que na teologia se estuda a teofania. A teofania é a presença do próprio Deus aqui, que se manifestava no meio do povo. Ele podia ser vista. A teofania era a forma visível de ver Deus. Jacó lutou com um anjo, aquilo é a teofania. Quem pode tocar num anjo? Não tem como tocar num anjo, mas aquele momento Deus se manifestou, o próprio Deus se manifestou, era o próprio Deus. Tel no grego é Deus, tel significa Deus, né? Fania é a presença palpável dele. Então, quando Deus se manifestava através de um anjo, significa, e alguém podia ver, né, como Maria, por exemplo, pôde ver o anjo que trouxe a mensagem que ela ia engravidar, como lá na época do nascimento do próprio Sansão, quando foi na época de João Batista, puderam ver a teofania, o povo pôde enxergar, mas agora o Espírito Santo, você não pode ver ele, você não pode tocar, né? Tem gente que diz que vê anjo, eu praticamente tenho muitos anos de crente, eu nunca vi, mas o Espírito Santo sim, eu já pude sentir e sinto ele em todo o tempo, e é real a presença dele, é real a presença do Espírito Santo no meio da igreja e no nosso meio. Isso é revelado, inclusive, pelo próprio Paulo. Paulo, ele faz, quando ele menciona, e nós utilizamos aqui, todo final de culto, a gente menciona a bênção apostólica, que está expressa lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, a Bíblia diz assim: a graça de nosso Senhor, Trindade, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é o 14, né? É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus nosso, e a consolação do Espírito Santo seja convosco, que é a Trindade, e nas suas manifestações, Deus Pai que manifesta o seu amor, que enviou o seu Filho. Olha, Deus Pai, a gente fala a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por quê? Por que a gente começa pela graça do Senhor Jesus Cristo? Porque a graça é o único meio que nos dá acesso ao Pai. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos pregar 1 hora aqui só em cima da bênção apostólica, né?
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que me dá acesso ao amor de Deus, nosso Pai, lá de João 3,16. E a consolação, aqui de João capítulo 14, do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos vós. Um dia desse nós estávamos em um diálogo, em uma escola dominical, e em uma dessas aulas, o professor diz assim, ele não está aqui hoje, né, o professor, ele diz assim, eu queria que vocês comentassem o silêncio de Deus, né? Teve um período que nós estudamos que Deus não falava, 400 anos, né, pastor Charles? Estuda que o silêncio de Deus, não houve palavra. Em Juízes, quando você lê Juízes, lá nos primeiros capítulos, a Bíblia fala que houve um tempo que as pessoas nem falavam de Deus, tanto é que passaram-se 3 gerações, Deus não falou com o povo, 3 gerações, Deus não falou com o povo, as pessoas também não se lembravam de Deus, os filhos de Israel, lá de Juízes, não sabiam nem que os pais deles haviam passado pelo deserto, acredita nisso? 3 gerações, a terceira não sabia de nada disso, Deus ficou em silêncio. E aí todos os alunos, alguns que estão aqui devem se lembrar desse dia, e eu comecei a pensar naquele assunto, tanto é que eu não havia nem pensado, eu comecei a pensar sobre esse versículo, sobre essa temática que ele colocou, e eu pensei o seguinte, depois do advento de Cristo, jamais poderá, pastor José, Deus ficar em silêncio, jamais. Jamais. Você pode até dizer na sua própria vida, talvez por uma situação específica, dizer assim, Deus não fala comigo. Você pode até falar alguma coisa nesse sentido, mas isso aí é uma mera observação individual e particular. Mas é um sentimento seu exclusivamente, porque se você olhar ao redor, Deus está falando o tempo todo. E por que Deus não pode ficar em silêncio? Por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo. O que a própria palavra de Deus nos ensina a despeito disso? Ele falou assim, olha, Mateus 28, 20, coloca aí, Mateus 28, 20. Deus não pode de maneira nenhuma estar em silêncio. Não, pastor, mas Deus não fala comigo, não, é você que não quer ouvir. Ou então você está querendo ouvir aquilo que você quer, e Deus está falando o contrário daquilo que você pensa. Porque a gente tem essa tendência, né? Nós queremos que Deus cumpra os nossos objetivos. Nós queremos que Deus cumpra os nossos caprichos. Nós queremos que Deus nos dê uma palavra mediante aquilo que satisfaz a minha vontade. A gente tem uma mania de falar que Deus vai fazer a vontade dele na minha vida, mas a vontade de Deus na nossa vida, às vezes é exatamente o contrário daquilo que a gente pensa. E exatamente o contrário daquilo que a gente pensa nos decepciona. Nos decepciona. É muito lindo quando a gente lê a palavra de Deus em Romanos capítulo 2, não precisa colocar o versículo aí não, capítulo 12, versículo 2, lá no versículo 2, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa entender qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Isso é poético, é maravilhoso, mas se a perfeita e agradável vontade de Deus acontecer na minha vida, mas me decepcionar, eu já não vou achar que ela é tão agradável assim. Então Deus não fica em silêncio. O que a gente precisa entender é realmente a vontade de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, no texto que nós lemos, ele vem exatamente para preencher todo esse gap, todo esse vazio, todo esse espaço que foi deixado, entre aspas, pela presença física de Jesus. E agora ele vem preencher, e ele fala assim, olha, aí Mateus escrevendo sobre o próprio Jesus, que ele estava ensinando a guardar todas as coisas, aí o próprio Jesus, ele tem ensinado a guardar todas essas coisas, porque eu estou convosco todos os, até quando, gente? Até quando? Até quando? E quando vai ser a consumação do século? Eu não sei. A única certeza que eu tenho, pastor Zé, é que Jesus estará comigo hoje, amanhã, depois, e esteve comigo até agora. Como que ele se manifesta? Através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo, para a gente não cair na armadilha de que somente as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo têm o Espírito Santo. Quem disse isso? Né? Mas esse já é outro estudo.
O batismo com o Espírito Santo é uma manifestação do Espírito Santo na nossa vida, de uma promessa que foi dada. Mas nem sempre quem é batizado, não é só quem é batizado com o Espírito Santo que é cheio do Espírito Santo, né? Podemos aprofundar isso em outra hora. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas não houve a manifestação, que para nós assembleanos é o falar em línguas, que é apenas uma manifestação, e nem se, talvez uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, e para nós assembleanos, quem fala em línguas é porque foi batizado, mas não significa que a pessoa não é cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo foi dado lá em João 20, 22. Recebei o Espírito Santo de Deus. Foi dado lá. Então, resumindo, o que eu disse lá foi colocar nessa temática. Eu comecei a dizer, olha, não existe silêncio de Deus. Deus está falando o tempo todo. O que a gente precisa é abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Provérbios 16. Os planos pertencem ao homem, mas a resposta vem do Espírito Santo. É Ele que dá a resposta. Ele está aqui hoje. Ele está aqui agora. O Espírito Santo foi dado, e eu já mencionei, não vou me ater muito a temática, porque senão a gente perde tempo, e o tempo já está aí acabando, mas o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta através do dínamo, do dunamis, que está expresso em Atos 1:8, e recebereis a virtude, ou poder, a explosão de poder, mas ali é o movimento, olha, é o movimento do Espírito Santo. Todas as vezes que nós lemos, por exemplo, a lista, tanto em Lucas como nos Evangelhos, Mateus, Marcos, que nós vamos ler a lista dos apóstolos, quem eram os apóstolos, a Bíblia diz que Deus deu, que Jesus deu, que o Espírito Santo de Deus deu poder para aqueles homens. Pode ler lá, todas as vezes que você lê isso. Todas as vezes que você lê os nomes dos discípulos, dos apóstolos, melhor dizendo, de todos os apóstolos, vamos separar discípulos de apóstolos, dos apóstolos, que serão os 12, ele fala assim, olha, e deu-lhes o poder para expulsar demônio, e deu-lhes o poder para curar os enfermos, e deu, aí Marcos 16 consolida tudo isso, nas palavras do próprio Jesus. Aí quando chega em Atos, no capítulo 2, isso é materializado, através dessa ação do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo, qual que é a ação do Espírito Santo? É um movimento. Nós vamos encontrar uma outra coisa, na teologia, que nós chamamos de soteriologia, que é o estudo da salvação. Na teologia a gente estuda isso, e há um movimento do Espírito Santo, que vai fazer através de nós, através do Espírito Santo. Por exemplo, lá em João capítulo 16, versículo 8, coloca aí, Arthur. É a convicção. Eu posso pregar aqui a noite toda, o dia inteiro para vocês, 1 hora, 2 horas, mas se o Espírito Santo de Deus, que é a voz ativa, que gera o movimento da palavra de Deus, que entra no seu coração, não vai haver nenhum tipo de convencimento. Há pessoas aqui muitas vezes convencidas, mas não convertidas, porque o Espírito Santo gera conversão e não convencimento. Às vezes alguém prega usando técnicas coach, usa as psicologias da vida, usa um monte de coisa, todo mundo sai convencido, que ele às vezes tem até que ter uma mudança, mas nunca convertido, porque eu falei esses dias atrás numa palavra, que a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, não é, missionária Mísia, uma igreja inclusiva. Essa palavra está muito nova hoje nos nossos dias, né? Inclusiva, você pode aceitar a pessoa que vier aqui do jeito que vier, ela pode permanecer, isso é inclusão, do jeito que ela vier, do jeito que ela tiver. Veja bem, eu estou falando de pecado, inclusive no sentido de você aceitar pessoas aqui na igreja, para elas virem ser transformadas pelo Espírito Santo, sim, as pessoas têm que entrar aqui e ser transformadas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai converter elas, não adianta, a gente tem que falar isso, não adianta uma pessoa entrar aqui com práticas homossexuais e achar que ela vai ser recebida, e ela pode ficar aqui porque Deus é amor, não, Deus é amor, mas ele tem que ser convencido do seu pecado, tem que ser convencido do seu pecado.
Por isso que não é inclusiva nesse sentido. Porque o que o Espírito Santo de Deus vai fazer através do movimento para a conversão das pessoas? Está lá, ó. Quando ele vier, ele vai fazer o quê? Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o movimento do Espírito Santo. Outra, regeneração. Nós estamos falando da soterologia, que é o movimento do Espírito Santo na salvação. Regeneração, João capítulo 3, versículo 5. Ou seja, olha, a palavra, João 3, 5. A palavra de Deus fala que no capítulo 3, que quando do encontro de Jesus com Nicodemos, que ele deveria nascer de onde? Da água e do Espírito. A palavra novo nascimento, no seu significado do grego, de onde é a língua original que está escrito lá, significa nascer do alto. Nascer do alto. Olha a profundidade que tem isso. Novo nascimento, pastor Simone, não é o que Jesus estava falando para Nicodemos, que ele não entendia, e nós como crentes temos que ter entendido isso aqui. Ele falou assim, mas espera aí, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo. Não, você não entendeu, Nicodemos. É nascer do alto. O novo homem, ele não é na matéria, ele até permanece na mesma matéria, que é a própria carne, mas essa carne mudada, porque ele nasceu do próprio Jesus. Ele nasceu da própria conversão. Ele nasceu do Espírito, que a Bíblia diz assim, quem não nascer da água, a água ela tem um significado de quê? Purificação, de limpeza. De limpeza. Quem não nascer da água e do Espírito. Então, o novo nascimento na Bíblia é nascer do alto, é nascer de Deus, é do coração de Deus, do Espírito Santo, mudando, transformando e gerando em nós um novo homem. É o que Paulo escreve, e às vezes a gente não entende isso, lá em Gálatas, no capítulo 5, ele fala assim, esse novo homem, ele tem que ter o caráter de Cristo. E como que é o caráter de Cristo? Tem que ser produzido, preste atenção nisso, é profundo, tem que ser produzido dentro dele, Israel, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito vai fazer o quê? Vai fazer com que as ações e as atitudes dele sejam coordenadas, sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque um dos movimentos do Espírito Santo de Deus é ser um guia. E só há transformação se o Espírito Santo de Deus que habita em mim me fizer com que eu reaja de acordo com o que está expresso do fruto do Espírito. E é o fruto, não é os frutos, nunca coloca os frutos, é o fruto. É como um fruto que tem muita sementinha, sementinha ali são aquilo que vai germinar no coração, não é? Paz, longanimidade, alegria, mansidão, temperança, o tal do domínio próprio, né? O trem difícil da gente conseguir dominar, né? Mas é o fruto do Espírito, é a mudança que nós precisamos, é aquilo que nos transforma, e o Espírito Santo faz isso. Outra, nesse movimento do Espírito Santo, nós como sendo a habitação e o selo da promessa de salvação que foi dada por Cristo, nós encontramos isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, Efésios 1, 13. Nós somos a habitação do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo habita em nós, o próprio Jesus falou isso. O próprio Paulo em suas cartas diz isso. Agora, olha, em quem também estáis, depois que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É lógico que aqui o texto bíblico que Paulo está se referindo, inclusive o selo da promessa dado por Cristo, pelo próprio Jesus, lá em Atos capítulo 1, onde ele selou. Mas o principal disso tudo é que nós somos a habitação de Deus. Foi pregado aqui domingo, palavra muito boa do pastor Alexandre, né? O reino de Deus está dentro de nós, sim, está dentro de nós o reino de Deus. O reino está lá. E se o reino é de Deus, quem tem que reinar? O próprio Deus, na pessoa, no atributo do Espírito Santo. Outro movimento, que é a santificação.
santificação, 2 Tessalonicenses 2,13. A santificação, irmão, a gente fala assim, o próprio Jesus na sua oração, em João capítulo 17, ele faz uma oração e tem 3 bases, ou 3 colunas, ou 3 fundamentos, que o próprio Jesus coloca lá. Ele ora para os seus discípulos serem fundamentados no amor, porque sem o amor que não existe nem união entre os irmãos, né? Ele ora para que os seus discípulos pudessem e devessem viver em unidade. A unidade de Cristo é infinita, de Deus é infinita. É uma matemática pura, Lucas. Só que é o seguinte, é 1 vezes 1. 1 vezes 1 na matemática, para quem é da área de exatos aqui, que é infinito. 1 vezes 1 é 1, é 1, é 1, é 1. Por isso que o próprio Deus é uma triunidade. Amém? Consegue captar? É uma própria triunidade. E a outra coisa que Jesus ora para os seus discípulos, lá em João capítulo 17, é que eles fossem santos, como ele é. Mas a santidade para nós, ela é um processo que também é utilizado na própria plano da salvação, que é o tal da regeneração, que é um processo contínuo para que nós chegamos à santidade de Cristo, que é quando ele vier buscar a igreja, aí você vai ser arrebatado num corpo incorruptível, e a Bíblia diz que quando você chegar lá no céu, você vai receber umas vestes brancas, e essas vestes brancas que você vai receber, vai vir acompanhado de uma pedrinha branca, que tem lá um novo nome, que só quem recebe, que sabe qual é. Amém, gente? E para caminhar para o final, esse processo de santificação é um processo contínuo. Depois, o movimento do Espírito Santo, que está expresso lá que está expresso na palavra de Deus, é os dons espirituais. A movimento, inclusive lá em Coríntios capítulo 12, o movimento dos dons espirituais que está no nosso meio é uma ação do Espírito Santo de Deus. Aí tem profeta, tem profecia, sim, eu acredito nas profecias, no profeta de Deus, eu acredito sim. Tem dons de maravilhas, estudamos aqui esses dias o dom da fé, operação de milagres, dons de curar, tem pessoas que têm dons de curar, é tudo a operação, a operosidade, ou o movimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando o Espírito de Deus age na nossa vida, e nós permitimos que Ele age na nossa vida de maneira plena, nós podemos conhecer verdadeiramente quem somos em Cristo. Quem somos em Deus. Eu gosto muito de mencionar, por exemplo, quando a gente fala da Trindade, do Espírito Santo, lá no Antigo Testamento. Houve manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Houve. E em diversos momentos, em diversas formas. 3 casos especificamente me chamam muita atenção. Quando Gideão, na escolha daqueles homens que iam lutar, Gideão nem queria mexer com aquilo. Ele queria se excusar-se daquela ação. E Deus fala para ele, não, pode ir, eu vou te ajudar. Vai aquele monte de homem para lá. Ele fala assim, não, é só os que não se abaixarem para tomar água. O próprio Deus escolhe. E Deus usa através do Espírito Santo para ele vencer os seus inimigos, através de Gideão. Depois vem Sansão. Em que consistia a força de Sansão? Aonde estava a força dele? Aonde, gente? Não, pelo amor de Deus, que cabelo. Olha, quando você lê o livro de Juízes, preste atenção numa coisa. Todas as vezes que Sansão, na hora que ele foi matar aqueles homens com a queixada, quando ele carregou o portão da cidade nas costas, quando ele lutou com o leão, todas as vezes a Bíblia diz assim, olha, e o Espírito de Deus se empossou poderosamente sobre Sansão. A questão de Sansão não era questão de cabelo. O episódio de Dalila demonstra a desobediência de Sansão. Porque ele foi separado por Deus. Quando ele foi concebido, o anjo aparece para a mãe dele e fala assim, ó, ele vai ser um nazireu. Não é nazareno não, gente. É nazireu, que era um compromisso que se fazia. Ele não poderia nem cortar o cabelo de maneira nenhuma em toda a sua vida. E não poderia tomar nada que fosse fruto da uva. Nazireu, era uma promessa. Ele perde a força porque cortou o cabelo.
Não, porque ele desobedeceu. Todo mundo que desobedece à voz do Espírito Santo perde a força, gente. Você não tem força nem para levantar. Mas quando ele era levantado para uma situação, a Bíblia diz: e o Espírito de Deus se apossou poderosamente sobre Sansão. Não adianta ter o cabelo comprido, não ter o Espírito de Deus. Não adianta também ter o cabelo curto, não ter o Espírito de Deus. Não adianta falar bem aqui, não ter o Espírito Santo de Deus. Não adianta ser famoso, não ter o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que se movimenta no meio do povo. Mas teve um homem na Bíblia que, embora fosse um rei, ele tinha a convicção que sem o Espírito de Deus ele não podia seguir. Quem era? Davi. E um dos textos que eu mais gosto, até quero que o Arthur coloque aí, o Salmo 51, versículo 11. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, que é essa oração de Davi, é a oração, talvez a oração que é divisor de águas na vida dele. Porque ele fala assim, ó: não me lances fora da sua presença. Gente, de que Davi estava lembrando? De que ele estava lembrando quando ele fala assim: não me lances fora da sua presença? Do Éden. Eu falo assim: o último cara que pecou, mas não foi o último não, né? O primeiro cara que pecou, ele foi lançado da presença de Deus. Ele fala assim: não faz isso comigo não, eu pequei tão quanto Adão pegou, mas eu quero estar na sua presença, eu desejo a sua presença, não me lance fora da sua presença. Ele estava lembrando de Adão. Preste atenção no texto, para você ver se não é. Mas ele fala a coisa mais importante que ele precisava, porque naquela hora ele sentiu um vazio. Até porque Natan foi terrível, né? O profeta Natan conta uma historinha para ele lá, dá uma enganadinha nele, ele fica grilado com Natan. Mas como que é? Esse cara vai lá, toma a única ovelha, como é que pode um cara ser injusto desse tanto? Esse cara é você. Aí a ficha de Davi cai. Aí ele pensa assim: o Espírito Santo já está longe de mim há muito tempo. Aí ele evoca a Deus e fala assim: Senhor, me purifica com isopo, ou seja, me limpa, me lava. É como se ele fala assim: pega um pouquinho porque o isopo ele era utilizado para poder sanitizar os ambientes, para limpar. Ele tinha um efeito desinfetante quando ele era preparado para essa finalidade. Ele tinha esse efeito. É como se pegasse assim, eu não sei se vocês, mas na minha época os pais pegavam a vara e batiam na gente, não era? Hoje em dia não pode mais bater em filho, né? Vara. Eu já levei varada de amora à doidade. Vara de amora é outro difícil de quebrar. Né? Não quebra de jeito nenhum. Apanhei demais. E todas as vezes foi injusto. Ao meu ver, né? Ao meu ver. Mas o que Davi estava falando? Vai lá, pega o isopo, dá uma mexida naquela água e me dá aqui no meu lombo. E não me lance fora da sua presença, que eu estou arrependido. Mas ele diz: e não retires de mim o teu Espírito Santo, porque é a única coisa que me faz sobreviver. Ali a manifestação do Espírito Santo. Davi compreendia que o Espírito Santo poderia ser retirado da vida dele, como foi de Saul. Saul era um endemoniado, tanto a Bíblia diz que quando Davi cantava, os espíritos imundos saíam dele, era endemoniado. Quem ocupou o espaço foi o demônio. Mas Davi ele queria ter a presença de Deus na vida dele. Amém, gente? Como é bom falar do Espírito Santo. Que quanto mais a gente fala dele, mais a gente sente a presença dele. É interessante que até no batismo de Jesus, Jessé, a manifestação, o pastor Jantaíde, acontece da triunidade de Deus, né? Quando Jesus é batizado, o Filho é batizado, o Pai brada do céu e o Espírito desce sobre ele numa forma de pomba. A triunidade. É a manifestação de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar em nossos corações. Todos os dias ele está falando. Até quero inverter a minha frase. Que nós possamos, todos os dias, ouvir a voz do Espírito Santo falando em nossos corações.
porque Ele fala. Quantos podem ouvir a voz do Espírito Santo hoje? Se, pois, ouvistes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Meu tempo acabou. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele continua a presença de Jesus aqui na terra. Ele é o agente soberano que nos ensina a verdade. Ele nos guia, Ele guia a igreja em sua missão e prepara os santos para a glorificação futura, num corpo glorificado. Coloque a mão no seu coração neste momento. Faça a sua oração. Não faça a minha, não. Faça a sua oração. Diz para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, eu estou aqui nessa noite. Eu quero ouvir a sua voz. Eu já ouvi a sua palavra, mas aquele som que foi ouvido lá no dia do Pentecoste possa encher a minha vida, a minha mente. Tem muita mente vazia, precisando do Espírito Santo de Deus encher. Tem muito coração vazio, precisando que o Espírito Santo de Deus possa encher. Então diga para o Espírito Santo: Senhor, me enche. Ouça as palavras do apóstolo Paulo: enchei-vos do Espírito. Fiquem extasiados, fiquem transbordantes. Quando a Bíblia diz que nós podemos embriagar, é porque não pode sobrar, mas do Espírito sim, a gente pode transbordar, porque Ele é quem nos guia na direção para onde nós devemos ir. Pai de amor e Pai de bondade, neste momento, ó Deus, está aqui a sua igreja, e eu sei que o seu Espírito Santo está falando conosco. Seja abençoando a vida de cada um, de cada homem, de cada mulher, de cada um que representa a sua família e que está aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor possa encher a vida dele, encher do teu Espírito Santo, que possamos ser bons ouvintes, que os nossos ouvidos sejam abertos todos os dias para entender qual é a sua vontade e nós acreditarmos que a sua vontade deve ser realizada na nossa vida. Enche-nos o teu Espírito. Fortaleça-nos no teu Espírito e guia-nos no teu Espírito. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém.